Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por esse dia 30 de junho de 2026. Nós chegamos agora no livro de Oséias, no capítulo 9, e vamos diretamente lá no versículo 14, para que a gente possa trazer um tom do nosso devocional. Nesse versículo 14, nós temos: dá-lhes, ó Senhor, mas que lhe darás? Dá-lhes um ventre que aborte e seios secos. Olhando esse versículo, ele me incomodou porque na hora que eu parei para ler esse versículo e tentar entender a mensagem que ele traz, a gente consegue enxergar, principalmente aqui na maioria dos estudos, na maioria das linhas interpretativas da construção teológica do que ele representa, há uma concepção teológica que o profeta Oséias aqui se coloca como alguém que, observando que o juízo divino se aproxima e que vai se fazer real, já que o capítulo conduz para essa direção, há no profeta o ato de, vamos dizer assim, de aceitação desse juízo, mas que há também um ato de misericórdia do profeta, uma compaixão do profeta em relação ao povo que vivia na sua iniquidade. E aí ele utiliza essas duas expressões, uma, dá-lhe um ventre que aborte, seios secos. Então a concepção inicial desse processo é dizer que é justamente para cortar o mal pela raiz. Então, se naquela nação, daquela árvore, né, que seria Efraim ou Israel, se ele não frutificasse, já que eles viviam na iniquidade, eles passavam ensinos equivocados, eles idolatravam, eles se afastavam do Senhor, eles se tornavam rebeldes, eles no próprio texto, eles consideram o profeta como louco, né? Como louco, como tolo, ou seja, mostrando claramente uma rejeição da mensagem do profeta, porque o profeta fazia o quê? O profeta confrontava as ações dele com classificando, conceituando as suas ações, as suas atitudes como atos de rebeldia, atos de profanação, atos de idolatria, ato de desrespeito, ato de desobediência à palavra de Deus. Então é natural que esse povo se colocava contra os profetas. E a gente vê essa concepção quando ele vê lá na segunda parte do verso 7, quando ele diz assim: o profeta é um tolo, o homem espiritual é louco por causa da multidão da tua iniquidade e o grande ódio. Ou seja, ele fala sobre isso e diz que isso acontece porque a iniquidade daquele povo se multiplicava demais. E além da iniquidade contra o próprio Senhor, logo as pessoas que anunciavam a palavra de Deus, elas passavam a ser objeto de ódio, objeto de obstinação, no sentido de que era preciso se livrar deles. Era preciso se livrar daquele que trazia uma palavra que afrontava, fazia com que eu me sentisse pequeno, como que eu me sentisse desprezível diante de Deus. Na verdade, o povo ele queria viver na sua, vamos dizer assim, na sua falsa moralidade. Eles apresentavam de alguma forma rituais vazios, né? Inclusive no verso de ontem eles falavam que eles comiam as ofertas, né? As ofertas ali da comunhão. Usavam aquilo para comer, mas com o objetivo apenas de comer, mas não de celebrar, não de compartilhamento, não de relacionamento, não de intimidade, não de fortalecimento de uma relação sólida. Então, e aí, baseado nesse princípio, há dentro da teologia, pelo que eu pude perceber, vamos dizer assim, uma inclinação dizendo que, apesar do juiz presente, há essa compaixão do profeta. Mas eu, como não estou aqui para repetir aquilo que os estudiosos, as pessoas às vezes têm muito mais do que eu, muito mais conhecimento, muito mais profundidade, muito mais contexto histórico para poder falar isso, eu trago meus devocionais dentro da perspectiva daquilo que a mensagem bíblica se comunica a mim. Aí você me diria: meu irmão, mas como pode a mensagem bíblica se comunicar a você de um jeito se os nossos irmãos, se aqueles em que você busca recurso, que são muito mais preparados que você, talvez uma vida cristã, talvez, eu não posso afirmar. Uma coisa eu posso dizer, eles têm muito mais conhecimento do que eu, mas eu não sei se a doação deles no sentido de buscar ao Senhor seja maior ou menor do que a minha. Não sei isso. Aí a gente já não consegue medir, por mais que eles escrevam sobre o Senhor, por mais que eles coloquem os seus argumentos, por mais que eles se proponham a ensinar, mas Deus ele se revela dentro da Escritura. E eu costumo dizer, quando você ler um texto bíblico, lendo de verdade, buscando, maturando, tendo paciência, e o texto, ele insistir e se reapresentando para você de uma forma que possa confrontar ou que possa parecer contrário à linha daqueles que talvez sejam até tuas referências teológicas,
Primeiramente, eu digo, de forma muito humilde, concentre-se na forma como a linguagem bíblica está falando com você. É uma conversa do teu pai contigo, né? Não estou dizendo que você não vai ser amadurecido, que você não vai evoluir e que talvez o conceito que os irmãos trazem daquele assunto, talvez possa se enraizar em você e você, de fato, perceber que você está equivocado. Pode ser sim. Mas enquanto isso não acontece, confie não na tua intuição, confie no discernimento, na conversa, naquilo que você tem buscado em Deus. Porque, na verdade, no final de tudo, os teólogos, essas pessoas que produzem esse conhecimento, o conhecimento que eles produzem, ele não salvam a gente. O que salva é o nosso amor, é o nosso temor, é a nossa fidelidade ao Senhor, é a nossa fé. O que nós não podemos é fazer com que essas, vamos dizer assim, essas distorções de pequenos entendimentos, dentro daquilo que na teologia nós chamamos de não fundamental, né? É apenas uma compreensão de profundidade, de querermos irmos um pouco mais, de querermos termos a capacidade de ensinar, de transmitir a mensagem, né? de mexer contigo. É como se a gente precisasse mexer com o teu eu, com a tua resistência, e esquecendo que quem faz isso, na verdade, é o poder do Espírito Santo sobre a gente. Tá bom? Então, não é para que a gente diga, mas eles falam isso e você fala de outra forma. Não. É a visão daquilo que o texto nos transmite numa conversa. E se em algum momento nós percebermos algo de uma forma diferente, a gente precisa ter a humildade para retomar esse assunto e nos colocar em alinhamento àquilo que os irmãos já podem, já têm a certeza, mas que ainda não se tornou muito claro para a gente. Então, dentro desse conceito, eu digo que a primeira linha, que é a linha da aceitação, a linha de uma misericórdia, como diz assim, ó, dá-lhes ventre que aborte, evitando com que a criança nasça, e com isso ela passe por todo esse juízo da espada, vamos dizer assim, do poder perverso, segundo a história, como os assírios tratavam as mulheres, as crianças, as grávidas, parece aceitável. É algo que nos remete a um ato de compaixão. Mas quando a gente passa pela segunda parte, que é o que fundamenta a misericórdia do profeta, aí parece-nos que não há muita lógica, porque agora a gente já tem uma criança que nasceu, que ela já está em busca de sua sobrevivência, e agora ela vai morrer de inanição, de fome, de uma forma gradual, de uma forma lenta, de uma forma bastante, vamos dizer assim, violenta aos nossos olhos, né? E aí eu posso dizer, quem já viu uma pessoa que você oferece alimento para ela e ela, por exemplo, não tem a capacidade de comer porque ela já rejeita e você vê a pessoa diante da comida morrer de fome, é uma cena extremamente deprimente. Temos, inclusive, uma foto, não sei se é chamada de Vulture, essa foto eu já vi há bastante tempo, em que um fotógrafo ganhou aquele prêmio chamado Pulitzer, em que ele olha uma criança, acho que na África, que ele tira uma foto e a criança está bem magrinha ali, bem debilitada, e tem um urubu muito próximo só observando essa criança como se estivesse esperando. Isso mostra que uma cena dessa, ela confronta que na verdade não há um ato de misericórdia, mas há sim um ato de impregnação, um ato de uma oração imprecatória, porque o profeta está dizendo, é o profeta que ora e diz, dar-lhes ao Senhor, e pergunta, mas ele se perde na linha no que se dará. Por quê? Porque talvez até ele esteja angustiado, porque o capítulo ele mostra que ele era objeto de ódio, de armadilha, de perseguições. Então a gente vê que o capítulo ele vai trazer o aspecto de destruição, né? O aspecto de destruição, ele vai trazer principalmente a simbologia de dizer assim, olha Israel, não te alegres, não fique exultado, não fique manifeste euforia como as outras nações pagãs. Não fique, porque a tua movimentação representa para o Senhor um ato de prostituição, um ato de rebeldia. E é por esses atos, e é por essa postura que essa recompensa que tu está indo buscar no meio dessas nações pagãs, na verdade tu será recompensado pela visitação do Senhor. E a visitação do Senhor aqui, ele estabelece do juízo. A ira do Senhor virá sobre ti. E aí ele vai trazer que vai haver fome, ele vai trazer que vai haver destruição, ele vai trazer o conceito agora sobre a nação da Síria, né? Que se a gente parar para pensar, na verdade, Israel ou Efraim, ela é espalhada pelo mundo. Ela é dita como se a nação fosse, diferentemente da nação de Judá, que foi juntada no cativeiro, né? E depois restituída. Mas a nação de Israel, ela é diferente, ela foi completamente dizimada, espalhada. Assim como ela já estava imersa, misturada na relação pagã, inclusive perdendo a sua identidade, né? A sua identidade, agora ela é espalhada. Mas aqui ele fala que a nação, ela entraria no juízo e simbolicamente ela voltaria, ela usa voltando ao Egito, que na verdade não é o fato, ela voltando ao Egito, porque alguns deles vão buscar
segurança no Egito, e na verdade é uma representatividade com voltar ao seu próprio cativeiro. Afinal de contas, você lembra, foram 433 anos de escravidão no Egito, até que o Senhor olhasse para o sofrimento do seu povo e partisse do Senhor o ato de libertação, o ato de retirada, o ato de redenção, que a gente vai usar a história de Moisés para conduzir o povo a essa terra prometida. E aí, quando você vai no versículo 9, a gente observa que a corrupção é tão grande que ele compara a corrupção do povo de Israel nesse momento, o povo de Efraim, à corrupção de Gibeá. Aqueles casos lá que nós vimos lá, da mulher que foi cortada em pedaços, que não havia reis em Israel, né, no tempo de Juízes, que vai ser tratado ali, eu acho que em Juízes 19, e ele traz sobre isso. E aí, o próprio Senhor, né, porque o texto, tem hora que a voz do profeta e a própria voz de Deus, ela se confunde. Mas quando você vai no versículo 10, ele diz assim: achei Israel como uvas no deserto, vi vossos pais como os primeiros frutos de uma figueira. Mas eles foram para Baal-Peor, se separaram para essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Ou seja, ele sai da destinação inicial daquilo que Deus tinha para o seu povo. E o interessante nesse processo é que quando a gente vai vendo a movimentação humana sobre a face da terra, a gente vai vendo, parece que todo tempo isso. É Deus trabalhando, trazendo o povo para um jeito, como foi lá em Adão, e vem logo uma queda em seguida. É algo assim sinistro e é algo que faz com que a gente refletir sobre aqueles conceitos que Deus tem um controle sobre tudo. Nós temos uma dificuldade, por isso eu digo que a palavra de Deus, às vezes, ela é assombrosamente maravilhosa, assustadora, e às vezes se torna um grande desafio compreendê-la. E aí é que vem essa arquitetura dos teólogos trabalhando, né? Porque não se trata da gente criar a imagem de um Deus perfeito, porque Deus é perfeito. Se trata de compreender de uma forma racional essa perfeição, que por vezes para a gente se torna difícil explicar, como é a posição de uns teólogos em relação a um texto desse. O capítulo, ele traz que o juízo é iminente, o juízo é real, o juízo se faz presente. E aí ele termina de uma forma muito simples, mas muito direta. Ele diz assim no verso 17, o meu Deus os rejeitará, porque não ouviram e serão andarilhos entre as nações. O que a gente pode tirar como essência de um capítulo desse? Rituais vazios não agrada ao Senhor. Uma vida com falsa modéstia não agrada ao Senhor. O Senhor, ele estabelece as suas leis, o Senhor coloca ali os seus pregadores, os seus evangelistas, os seus missionários, as pessoas que dedicam sua vida, dedica a vida. Eu tenho certeza, meu amigo, eu tenho certeza, meu irmão, você, por mais que ainda não ande diante do Senhor com retidão, você, por mais que não tenha aceitado a palavra de Deus como o norte da sua vida, como o caminho, a verdade, a luz, não tenha visto, não consigo enxergar Cristo como isso, mas não é por falta de instrução, não é por falta de mensagem, não é por falta de trabalho do povo de Deus em relação, vamos dizer assim, não a te convencer. Porque a palavra, se a própria palavra não te convence, não é a nossa nossa habilidade no falar, no construir textos, no construir histórias, analogias e parábolas que vai fazer isso. Na verdade, nós queremos ser instrumentos da verdade, nós queremos trazer aqui uma mensagem mais pura e simples para que você entenda que há uma necessidade real da gente ajustar os nossos passos, ajustar as nossas caminhadas e entender que nós só temos vida e vida em abundância se estivermos em Cristo Jesus, que é Senhor das nossas vidas. Reflita sobre isso, pensa sobre isso, leia o texto bíblico, te entrega de verdade. Ainda que você ainda não tenha fé, ainda não compreenda, o caminho certo para que essa fé brote, e diferentemente quando ele fala que o talo não dará comida, não dará alimento, que ele não prosperará, esse talo, vamos dizer assim, ainda que você esteja nessa perspectiva, mas é o Senhor que tem a capacidade, que tem poder para que isso possa mudar e você vire essa figueira tratada aqui como tratada no versículo 10, os primeiros frutos de uma figueira que era Israel, Efraim, e de repente da tua própria casa, da tua própria família, tu possa ser exatamente esses primeiros frutos para que depois toda a tua família se multiplique sobre a árvore da figueira do que é o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Fica na graça de Deus e Pai e clamo humildemente, assim como eu clamo pela minha família, eu clamo por você e pela sua família, para que você possa se encontrar em Cristo, se achar em Cristo e caminhar em Cristo Jesus. Fica na graça de Deus, que o Senhor nos cuide, meu irmão.